Júlio. Bom, primeiro, eu gostaria de estar sem som. Tá. Gostaria de parabenizar pelo verbete. Eu acho que esse tema ele é muito importante, é muito bom. Eu acho que, de alguma forma, todos nós temos, né, uns mais, outros menos, mas a gente tem um pouco dessa arrogância. E eu vi que você teve uma abordagem aí bastante desse pensamento da pessoa se autoconsiderar superior, né? E só para complementar, eu vejo que a arrogância ela também tem um enfoque de apriorismose, né, de tu subestimar o outro, de uma falta de uma empatia muito grande. Porque se tu é superior, se tu te basta, se tu tem todas as soluções, isso significa que o outro é incapaz, que o outro não tem algo a oferecer de bom também. Então, eu, nas minhas pesquisas desse tema, da questão de arrogância, eu vi muito isso, uma deficiência de empatia. Porque ao mesmo tempo que eu me acho grande, eu acho o outro menor, eu acho o outro pequeno. Então isso aí acho que é um aspecto para ser considerado na empatia, na superação da arrogância. Não é só uma questão da pessoa se ver como alguém menor, digamos assim, tipo da humildade e tal, mas também reconhecer a qualidade, o potencial, a condição do outro, né, através de uma empatia sincera. E outro ponto que eu gostaria de te perguntar, aí sim a pergunta, se você na sua pesquisa chegou a estudar, a pesquisar o viés distorcido de quem às vezes está de fora, e analisando o outro lado da moeda, que às vezes a pessoa te julga arrogante, mas às vezes você não está sendo arrogante, é a própria pessoa que tem os complexos de inferioridade dela, os traumas, essa coisa da humildade, e daí qualquer pessoa que aparece com mais personalidade, com mais autoconfiança, ela já é arrogante, se acha o tal, porque é tudo um equilíbrio, nem tanta coisa dessa coisa da humildade, de baixar a cabeça, mas também a gente tem que ter uma personalidade. E isso muitas vezes é confundido com arrogância. Há sim, às vezes, que é arrogância, mas também há, às vezes, que é uma vitimização do outro. Isso, uma distorção da percepção do outro. Você chegou a verificar isso, a estudar? O que você pensa sobre isso? Duas coisas. O arrogante, sobre a sua primeira pergunta sobre empatia, ou sobre o ponto de vista, eu colocaria um pouquinho um outro ponto de vista. O arrogante, ele se acha tão autossuperior, ele tem tanta convicção da superioridade dele, que ele causa uma hetero-inferioridade no outro, entendeu? Então, não só ele se acha tão superior, tão grandioso, tão melhor intelectualmente ou socialmente, tem vários matizes aí da arrogância, que ele causa a hetero-inferioridade no outro, né? Constrange o outro e o outro se sente inferior mesmo, ele se inferioriza perante o arrogante. Isso é uma estratégia do arrogante, né? Porque ele deseja, ele é um vampirizador do outro, né? Ele precisa daquilo para se sentir melhor, para resolver os seus complexos de inferioridade, de orgulho ferido, e etc, etc e tal, das suas sombras. Então, ele causa esse complexo de inferioridade. E raramente, se você não iniciou um processo de autossuperação da arrogância, você não consegue se colocar no lugar do outro, você não consegue ter empatia pelo outro, porque você não enxerga nem os estragos que você está fazendo através do seu comportamento. Então, isso já é um outro nível. Então, existem níveis, eu diria que é tão sério essa família que a gente está discutindo aqui, que existem matizes, né? Lógico, tem gente que só tem traço. Quando você só tem traço de arrogância, você vai enxergar os estragos que você está fazendo e você vai se colocar no outro, vai ter a empatia de dizer, poxa, aquele traço de arrogância inferiorizou o outro, né? E aquilo você pode corrigir. Então, isso já é um outro grau, um outro nível da matriz de arrogância. E sobre a outra questão que você colocou, sobre
Por favor. Júlio, você colocou uma outra questão sobre a empatia. Isso. A percepção distorcida da... É quando o outro acha que a pessoa é arrogante, mas é porque ela é vitimizada, é isso? Eu tenho um posicionamento assim, sabe, sobre isso. Apareceu, é teu. Leva para casa, entendeu? Estuda. Então, eu às vezes, leva para casa, estuda. Apareceu, é teu. Leva para casa. Se você está naquela situação, apareceu, é teu, né? Leva para casa e vai estudar para ver se tem algum traço, se você tem algum restício, se aquilo, entendeu? Não rejeita não, porque isso também é traço de arrogância, né? Ai, leva para casa. Leva para casa que é teu. Vai para casa e pensa um pouquinho se houve realmente, né, algum nível de sutileza da arrogância, né? Não rejeita não, leva para casa que é teu. Quer falar, Júlia? Na minha opinião, a empatia é um traço que o arrogante deve ainda trabalhar, certo? Buscar, porque ele não tem ainda desenvolvido, ou tem desenvolvimento. Porque, assim, ele é até assistencial, ele quer ser e ele é, mas, assim, ele não consegue sentir o outro. Ele não tem como, tá? Então, assim, na minha opinião, o arrogante, ele ainda é um traço, a empatia ainda é um traço para ele trabalhar. É, com certeza. E se achar, não, você está sendo arrogante comigo, eu acho que é a vitimização mesmo, e assim, mas a pessoa pode se vitimizar, mas o arrogante, a pessoa que no processo da arrogância, se ela tivesse empatia, ela não passaria isso, entendeu? Na minha opinião. Só para complementar um detalhezinho, é porque às vezes até na área da educação, né, não é a minha área da educação, posso estar falando alguma bobagem, mas eu já ouvi algumas discussões, que aí vem aquela questão da postura da criança, né? Porque a gente hoje se critica muito a hiperatividade, as crianças que são assim, então o pessoal às vezes idealiza que as pessoas têm que ter esse perfil da humildade, né, de quietinho, que não omite opinião. Então aí que eu estou dizendo que há uma distorção. Às vezes tem uma distorção de que a pessoa confiante, a pessoa com personalidade, é uma pessoa arrogante. E nem sempre, às vezes mas às vezes nem sempre. Às vezes isso aí é até bom a pessoa ser desse jeito, porque isso revela a autoconfiança dela, a personalidade dela. Porque às vezes tem essa coisa dessa manipulação das massas, de todo mundo humilde, modesto e tal, e eu vou mandando em todo mundo, eu vou comandando todo mundo. Então todo mundo tem que ser modesto e humilde. Só eu que posso comandar. Então, é nesse sentido da discussão. É sutil esse negócio. Eu acho bem bacana o Júlio trazer isso, porque isso é um contraponto interessante, Júlio, porque a gente precisa desenvolver, precisa crescer, e para isso, não tem como você fazer isso sem se posicionar. E quando você se posiciona, buscando transparência, buscando autenticidade, pode acontecer de você impactar forte, né? E aí faltar um pouco desse contraponto entre empatia e posicionamento. Eu acho que isso é um desafio, a fluidez. Agora, vamos piorar a situação? É um desafio, vamos lá. Posso piorar a situação? Pior aí. Existe uma regra da aglutinação, que é que você aglutina em algumas situações desaglutinando. Tem exemplo aqui, né? É um paradoxo. Então, veja, para você aglutinar dentro do holopensene, que é o seu trabalho, você desaglutina as pessoas que estão contra o seu trabalho. E nessa hora da desaglutinação pensada e cosmoética, agora eu estou botando essa palavra cosmoética, pode realmente passar traços de arrogância, porque é a maneira, às vezes, que a pessoa encontrou de fazer a desaglutinação a partir do posicionamento pessoal. E aí, gente, isso aí, eu não vou botar minha mão na cumbuca de dizer que a pessoa é arrogante ou não é, porque eu não sei. Eu vou saber do meu caso, o caso do outro eu não sei. Mas existe sutilezas profundas. O tema dela é extremamente interessante, porque é muito sutil e a linha é muito tênue. Então, essa empatia, ela é extremamente importante, eu assino embaixo, mas a falta de empatia na hora da desaglutinação...
Você tem a cosmoética. É a cosmoética, eu estou falando. É o que eu, entendeu? Mas aí, como é que eu vou saber vendo de fora? Na hora H é difícil de saber. A pessoa que está fazendo pode ser que saiba. Se a gente pensar numa impactoterapia. Pois é, que é a coisa mais... Você precisa limitar, né? Você vai limitar para não dar bagunça, porque senão vira bagunça, daqui a pouco tudo descontrola. É bem interessante essa sutileza. São sutilezas. Agora, o que eu vejo também, um problema do arrogante, aí ela está estudando isso, e o Júlio trouxe, é aquela coisa da humilhação, né? Do desmerecer o outro. Então, uma coisa é você querer afastar. E a outra coisa, você pode até afastar e sair do corpo para assistir. Mas outra coisa é você pisar, é você humilhar, é fazer assédio moral, que é o que às vezes o arrogante faz, né? Ele espizinha e ele se sente bem. Até de maneira indireta, né? Até de maneira indireta. Agressividade passiva. Não sei se ela concorda com isso, vamos ver que ela estudou mais aí. O arrogante não faz deliberadamente. Quem assiste, né, a plateia do arrogante percebe, mas ele não percebe. Então, ele não... ele não tem autocrítica em relação a isso, né? Não. Mas ele faz, você concorda? Faz. Ele faz um estrago na convivialidade sadia grande, né? Faz. Mas interessante isso. Ele não percebe. Gente, olha, não esqueçam o seguinte: é o primeiro autoengano. É o primeiro autoengano. É o primeiro autoengano. Então, quando é o primeiro, eu fiquei muito tempo para entender, né? A primeira vez que eu li, eu não entendi. Segunda vez, eu não entendi. E eu vim entender isso recentemente, né? Primeiro autoengano. Como é o primeiro? Como é o primeiro? É o primeiro da fila? Como é que é isso? É o primeiro porque ele está oblivinando tudo. Falta autocrítica, né? Falta autocrítica, falta cosmoética. Então, a gente tem que ver se a gente não está cometendo esse primeiro autoengano, até na desaglutinação para aglutinar. Claro. Então, sempre cosmoética, né? O código de conduta cosmoética é sempre importante ter na linha e se auto-investigar profundamente se aquele primeiro auto-engano não está lá dissimulado de alguma forma, com alguma intenção, oblivinado para conseguir, para ter algum ganho, ou, olha, veja que a gente acha que a gente é produto de um Deus, né, e não do desenvolvimento. Então, o Homo sapiens, ele tem em essência caráter de arrogância. Nós, no nosso grupo aqui, temos mais ainda, porque viemos da monarquia, do feudalismo, do poder exacerbado, sem, né? Então, nós aqui temos isso como grupo carmalidade mesmo a ser desenvolvido. Então, muito forte. Então, a gente precisa ter muita autocrítica e muita observação. Leva para casa que é teu. E outra coisa, é muito difícil julgar o outro. Muito difícil julgar o outro. Mas se a gente não se enxerga, que dirá para julgar o outro? Quer falar, Júlio, que eu quero fazer uma pergunta aqui. Rapidinho, não sei se... Fala. Depois que eu lancei meu primeiro livro, eu fiquei me achando o tal, né? Você era muito novo, né, Júlio? Era muito novo. Até que um dia o professor Walter me chamou no Holocico, me chamou no cantinho no Holocico e falou... Baixa a bola. Você está muito imponente. Ele usou essa palavra. Esteja mais assistencial. Nunca vou me esquecer disso. Ali eu me toquei, então alguém precisou me dar um feedback. Deu um sossega-leão em você, né? Deu um esbregue, sossega-leão. Não, sutil nada, né? Com a voz mansa, mas profundo, né? Profundo.